Imagine abrir um pacote e se deparar com um horror indescritível. Partes do corpo de uma mulher enviadas para diversas partes do país. Parece um roteiro de um filme de terror, mas é um acontecimento real descrito na Bíblia. Essa é uma das histórias mais perturbadoras das Escrituras, uma narrativa tão sombria que muitos evitam falar sobre ela. Mas hoje, vamos mergulhar profundamente nessa passagem bíblica, revelando seu impacto social e suas lições espirituais para os dias atuais. Se você decidir continuar, prepare-se para uma reflexão poderosa sobre os perigos da degradação moral e o que acontece quando uma sociedade se afasta de Deus. Bem-vindo ao Enigma da Graça. Israel vivia uma das fases mais caóticas de sua história. O livro de Juízes descreve um ciclo contínuo de rebeldia e sofrimento. O povo se afastava de Deus, caía em pecado, sofria as consequências e clamava por socorro. Porém, Juízes 19 apresenta um nível ainda mais profundo de corrupção moral e espiritual. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa frase, repetida no livro, revela um cenário de anarquia e ausência de liderança espiritual. Cada tribo agia conforme sua própria vontade, ignorando completamente os mandamentos de Deus. O pecado havia se espalhado como um veneno, contaminando todas as esferas da sociedade. A idolatria já era comum, os princípios divinos foram esquecidos e a justiça havia sido distorcida. A falta de uma liderança que guiasse o povo conforme a vontade de Deus permitiu que o caos se instalasse. O relato nos faz refletir: o que acontece quando uma sociedade decide viver sem Deus? O que ocorre quando os valores são relativizados e a moralidade se torna apenas uma questão de conveniência? Juízes 19 nos responde com uma história brutal, mostrando até onde a humanidade pode chegar quando se afasta completamente da verdade divina. Essa história é um alerta para os dias atuais. Vemos sociedades que se afastam dos princípios divinos e colhem os frutos da injustiça, violência e corrupção. O livro de Provérbios capítulo 29 versículo 18 nos adverte: onde não há visão, o povo perece. Quando não há um fundamento moral sólido, os limites se dissolvem e a injustiça prospera. À medida que avançamos nessa história, veremos como a degradação espiritual levou a um dos episódios mais sombrios da Bíblia. E o pior de tudo, essa não é apenas uma história antiga. Seu impacto e suas lições permanecem atuais até hoje. O relato começa com um levita, um homem que deveria servir a Deus, mas cuja relação com sua concubina revela profundas falhas morais e espirituais. A mulher foge da casa do levita e retorna para a casa de seu pai, onde permanece por 4 meses. O levita, então, decide ir buscá-la, mas sua motivação é questionável. Será que ele realmente se preocupava com ela, ou apenas com sua reputação e direitos? Ao chegar à casa do pai da mulher, o levita foi bem recebido. O pai insistiu para que ficassem mais dias, oferecendo hospitalidade e tentando adiar a partida. Depois de alguns dias, o levita finalmente decide partir com sua concubina. A viagem começa sem problemas, mas o horário da partida os coloca em uma posição vulnerável, pois estavam longe de um lugar seguro para passar a noite. Ao entardecer, chegam perto de Jebus, que viria a ser Jerusalém, mas o levita recusa-se a ficar ali, pois a cidade não pertencia aos israelitas. A escolha de seguir viagem até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, parecia sensata, mas acabou sendo fatal. Eles chegaram ao entardecer e aguardaram que alguém lhes oferecesse abrigo. No entanto, diferentemente das normas de hospitalidade tão valorizadas entre os hebreus, ninguém os acolheu, um sinal claro da decadência moral daquele lugar. O que aconteceu naquela cidade não foi apenas um evento isolado, mas um reflexo do que acontece quando uma sociedade perde completamente o temor a Deus. Os sinais estavam por toda parte, desde a falta de hospitalidade até a ausência de justiça. Esse episódio nos lembra que o pecado, quando tolerado e normalizado, sempre leva a consequências destrutivas. A tragédia que estava prestes a acontecer serviria como um choque para toda a nação, desencadeando uma série de eventos que mudariam Israel para sempre. O levita, sua concubina e um servo chegam a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. No entanto, ninguém os recebe em suas casas, até que um ancião se oferece para hospedá-los. Enquanto eles conversavam, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho:
Traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: Não, meus amigos. Por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem! Estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Então o levita se levanta, pega sua concubina e a coloca para fora da casa, deixando-a à mercê da maldade daqueles homens. A violência e a depravação em Gibeá mostram um povo que havia perdido completamente o temor a Deus. O que deveria ser uma sociedade baseada na justiça e hospitalidade tornou-se um reflexo da degradação espiritual e moral. Os homens da cidade, sem qualquer senso de dignidade ou respeito pelo próximo, transformaram a noite em um cenário de horror. A covardia do levita em entregar sua concubina revela como a indiferença e a frieza do coração humano podem permitir atrocidades inaceitáveis. Ele não lutou por ela, não clamou por ajuda, apenas cedeu à pressão dos perversos. Esse episódio nos lembra que a omissão diante do mal também é um grande pecado. A brutalidade cometida contra a mulher não foi apenas um crime contra ela, mas um reflexo da falência moral de toda a sociedade. Quando a justiça é ignorada e a perversidade se torna normalizada, a dignidade humana desaparece. No próximo tópico, veremos como esse crime terrível provocou uma reação nacional e levou Israel a um conflito devastador. O que aconteceu em Gibeá não poderia ser ignorado, e as consequências foram avassaladoras. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava. E ficou ali até clarear o dia. De manhã o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa. Aí lhe disse: Levante-se. Vamos embora. Porém não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: Nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem: o que vamos fazer agora? O impacto dessa ação é tão grande que provoca uma guerra civil. As tribos de Israel se voltam contra Benjamim, exigindo que entreguem os culpados. No entanto, a tribo de Benjamim se recusa, e a guerra resulta em um massacre devastador. A resposta das tribos foi implacável. Mais de 25.000 homens da tribo de Benjamim morreram, reduzindo drasticamente a população da tribo. A destruição foi tão severa que Israel percebeu tarde demais a gravidade de sua retaliação. Esse evento demonstra como a busca por vingança pode rapidamente fugir do controle. O desejo inicial por justiça levou a um banho de sangue que quase exterminou uma das tribos de Israel. Esse conflito mostra que a ira desmedida pode trazer consequências irreversíveis, afetando gerações futuras. Além disso, a falta de mediação e diálogo impediu qualquer tentativa de solução pacífica. O orgulho tribal e a sede de vingança foram os combustíveis para essa destruição. No fim, os israelitas lamentaram profundamente o que haviam feito, percebendo que a violência não havia trazido verdadeira justiça, mas sim mais sofrimento. Aqui, vemos como a busca por vingança pode levar à destruição em larga escala. No Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 44, Jesus nos ensina: Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A violência nunca é a resposta para a violência. Apenas o perdão e a justiça verdadeira podem trazer restauração. Essa história não é apenas um relato antigo, mas um alerta poderoso para os dias atuais. Quando a sociedade se afasta de Deus, ela se torna cada vez mais violenta, egoísta e sem justiça. Quando o pecado se normaliza, a dignidade humana é descartada e o sofrimento aumenta. No entanto, a mensagem da Bíblia não termina no desespero. Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer redenção e transformação. Ele é a luz que dissipa as trevas, a justiça que restaura o oprimido. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
A história da mulher esquartejada nos ensina que o afastamento de Deus leva à destruição, mas também nos chama a sermos agentes de mudança. Se queremos um mundo melhor, precisamos nos comprometer com a verdade, a justiça e o amor de Cristo. A narrativa de Juízes 19-21 nos confronta com o pior da humanidade, mas também nos desafia a sermos diferentes. Em um mundo onde a violência e a injustiça ainda predominam, somos chamados a viver pela fé, buscar a justiça e proclamar o amor de Deus. Se essa história te impactou, compartilhe essa reflexão e ajude a espalhar a luz de Cristo. E se você quer continuar explorando temas bíblicos profundos, não se esqueça de curtir o canal, compartilhar este vídeo e ativar o sininho para não perder conteúdos que irão impactar sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.